E aí, alunos, estão gostando das aulas com o tema Fazendinha? Bom, eu me chamo Giza Santos, aqui do canal Maravilhas de Baby, para quem não me conhece. Nós estamos pintando os bichinhos. Hoje nós vamos pintar o porquinho, que também faz parte. Então, gente, já deixa o like, como eu sempre peço para vocês, e vamos para a nossa aula. Bem, iniciamos aqui a nossa pintura, tá? Como sempre, gosto de colocar um pouquinho de clareador ou esse incolor, né? Ou mesmo o diluente da Acrylex, tá? Aqui no meu pratinho. Vou trabalhar com 2 tons para fundo, que são os mesmos utilizados nas pinturas anteriores, tá? Aqui do nosso tema Fazendinha. Hoje a nossa pintura é do porquinho. Então eu pego um pouquinho aqui desse azul soft, faço então aqui a mistura com o nosso diluente e movimentos circulares eu vou fazendo assim ao redor de todo o desenho. Muito simples, sempre eu repito, falo aqui nos vídeos, mas eu gosto ainda de novamente passar para vocês, para todas as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de assistir as aulas, né, os vídeos anteriores. Então podem me acompanhar aí. Estou usando aqui o pincel Pituá da Condor 462 número 0. Vou deixar na descrição do vídeo a numeração de cada pincel e todas as cores de tintas utilizadas no trabalho de hoje. Aqui eu vou aumentando na medida que eu vou olhando mesmo. Eu quero que aumente um pouquinho mais, eu coloco mais quantidade, tá, gente? Olha, de acordo com o gosto mesmo de cada pessoa. Também depende muito do tamanho do desenho. No primeiro vídeo em que eu ensinei pintando o cavalinho, eu também ensinei a cortar esses círculos para fazer os medalhões, para ser aplicada e costurada em toalhas fraldas. Aquelas toalhas e fraldas que não tem barrado para pintar, você pode fazer um lindo acabamento e colocar esses medalhões pintados nas toalhas, fica a coisa mais linda, tá, gente? Para personalizar também o enxoval do bebê ou colocar mesmo em toalhinhas escolares, tá bom? Lá eu ensino a cortar o tecido, além de ensinar a pintura, tá? Vou deixar o link para vocês, vou deixar também na tela final o vídeo sugerido para vocês, tá? É só clicar e assistir, terminando de ver esse vídeo aqui. E aí você vai fazer todos os personagens, né? Completar aí os personagens do tema A Fazendinha. Aqui eu continuo fazendo movimentos circulares. Sempre pegando um pouco mais de tinta, misturando ao diluente. Muito simples e muito fácil. Nesses cantinhos que o pincel maior não consegue aproximar, eu venho com então um pincel menorzinho, número 0. Pode ser número 2 também. Como eu estava dizendo, nesse primeiro vídeo, eu ensinei lá também falando, né, o tamanho dos círculos, que foi 16 centímetros por 16, cada um deles, mas você vai fazer o tamanho que você desejar, tá bom, gente? Isso aí é a gosto seu mesmo, tá? Aí você que escolhe. Só que eu quero dar uma profundidade, então eu coloco um pouco mais em algumas partes assim, como eu estou fazendo, mais próxima mesmo do desenho. Todos os riscos vão estar disponíveis no meu Instagram Maravilhas de Baby, tanto no feed quanto nos destaques, onde eu gosto de deixar ali, tá, os riscos de cada pintura que eu trago aqui para o canal Maravilhas de Baby. Então eu vou fazendo assim até completar todo o meu fundo, para depois passar para o chão, tá bom, gente? Com o verde. Com o verde pistache, pincel de número 6, eu já vou direto no tecido, no tricoline, tá? Que eu sempre utilizo. Olha, gente, essa tinta, esse fundo, esse chão podem ser substituídos, tá bom? Mais uma vez eu falo aqui para vocês, podem colocar o verde que você tiver aí, tá? Se você tem verde folha, verde grama, verde pinheiro, sempre utiliza uma cor mais clarinha como fundo, como base, e depois você coloca
uma cor um pouco mais escura para sombrear. E por fim, você pode colocar aquele branco, né, que eu sempre coloco aqui, vocês vão observar eu fazendo isso aqui, nos vídeos anteriores também eu expliquei, para dar uma iluminada na pintura. O chão, ele sempre deve ser feito nesse movimento de vai e vem, nesse sentido, tá? Sempre, porque depois que ele seca, o efeito fica bem bonito. Gosto de usar esses pincéis achatados porque eu acho que aquele pituá aqui não funciona muito bem. Para mim, não. Eu não tenho muito costume de usar ele aqui, porque eu não vou fazer movimento circular, eu vou fazer de vai e vem, assim, com o pincel deitado. Para isso, esse pincel é melhor, tá? Pode ser a numeração que você tiver também, que você tenha adaptado aí, até porque pincéis é muito pessoal, tá? Ou seja, tem número que eu vou adaptar, mas para você pode não ser bom, então você tem que fazer o teste. Tem 2 vídeos aqui no canal que eu explico, né, todo o material básico necessário para você iniciar na pintura. Vou deixar na descrição também. E você vai comprar ali, não precisa comprar vários, só os principais. Mas eu acredito que você vai gostar bastante dos pincéis. Geralmente eu uso aqui Tigre e Condor, mas tem alguns da Castelo que são ótimos. Agora, gente, eu tô fazendo aqui ainda mais um pouco para eu começar já a escurecer, tá? Ou seja, fazer sombra. A pintura porcelanizada é a pintura composta por base, sombra e luz, tá, gente? Aqui, olha, eu vou fazendo assim. Talvez essas expressões você não tenha ouvido dizer, ou talvez sim, mas são as expressões que usamos na pintura. Agora, com o verde oliva, porque eu quero fazer todos iguais. Observe que são as mesmas cores para fazer o conjuntinho. Aí eu vou aqui pegar um pouquinho só, passar só mais embaixo dos pezinhos, fazendo a sombra só do porquinho por enquanto. Passo assim a tinta, faço uma leve mistura, mas não muito. Depois eu ainda vou dar acabamento, tá? Com o pincel de contorno e o verde mais escuro, que é esse que eu acabei de utilizar, o oliva, eu faço os risquinhos assim de baixo para cima. Tem muitos vídeos aqui no canal em que eu ensino, tá? Como fazer graminhas, matinhos. Podem procurar aqui, tá? Se você ainda tem dúvida como fazer. Mas é simples, olha. Pode fazer vários matinhos assim, deixar o pincel correr na pintura. De uma forma que ele comece um pouco mais forte e finaliza com os risquinhos mais fininhos na ponta. Não vou fazer desse lado aqui porque eu vou pintar o porquinho, então o que vai acontecer? Minha mão pode esbarrar ali e vai sujar a pintura. Eu vou fazer só o lado esquerdo. Com todo cuidado ainda. Também uma observação que eu gosto de fazer aqui é com outro pincel. Eu pego um pouquinho assim de tinta na pontinha dele e ainda espalho um pouco dessa mesma tinta. Isso, por enquanto ele vai ficar assim. Tem um pouquinho de branco que eu já vou passar, melhor passar agora. Enquanto ainda está úmido, eu vou passar essa tinta branca. Um pouquinho só de um lado só do pincel. Eu vou largando a tinta lá.
Depois eu volto para dar uma leve mistura, tá? Fazer uma leve mistura. Só isso. Para pintar o porquinho, eu vou utilizar 2 tons, que é o salmão bebê para base. E vou colocar a sombra com o rosé, tá? Serão eles por enquanto, porque ainda a gente vai fazer a luz, tá bom? Vou pegar aqui meu pincel de número 6. Espalhar em todo o rosto dele. Eu posso fazer assim, gente, por cima, porque todo ele vai ser a mesma tonalidade, tá? Nós vamos destacar depois só mesmo sombra e luz. Muito simples, só preencher mesmo aqui. Não tem problema passar assim por cima do risco. Como vocês podem ver, ainda conseguimos visualizar o risco do olhinho, tá? De todos os traços aqui que ainda vamos fazer. Pode passar na orelhinha também. Para fazermos a sombra, eu uso aqui o rosé, começando por baixo da orelha, tá? Onde está aqui a dobra dela. Espalho um pouco, tiro o excesso em tecido aqui no paninho. Agora vamos espalhar e misturar essas cores. Com um pouquinho assim na pontinha do pincel, eu passo aqui, olha, na parte de trás, tá? Do contorno, assim. Lavo o meu pincel, retirando esse excesso. Pego aqui um pouquinho de salmão bebê, que é o que eu utilizei anteriormente, e faço uma misturinha leve assim por cima, só para misturar as cores ainda mais. Porque aqui ainda vamos usar luz, tá? O branco para fazer luz. Da mesma forma eu faço do outro lado. Sombra por baixo da pontinha da orelha. Lavo o pincel. Deixa eu retirar esse excesso que passou aqui por cima. Muito bem. Espalho aqui um pouco com o pincel já limpo, né? Sem excesso de tinta. Por que tem que tirar o excesso de tinta? Se você fica passando ele ali, ele cobre todo o que está por baixo, e depois você tem que segundo trabalho de ficar retocando. Um retoque rápido, como eu fiz aqui, não há problema. Mas se você coloca toda aquela quantidade de tinta, você tem que retirar ela novamente. Aqui, pela mesma forma, pego um pouquinho, um tom salmão ainda, espalho esse rosé. Se você aí de tudo não tem o rosé, pode usar o rosa chá. Eles são parecidos, tá? São os tons parecidos. Eu vou utilizar o rosa chá pro rostinho. Vocês vão ver aí como eu vou fazer. Aqui. Prontinho. Agora com esse rosé ao redor do focinho. Vamos fazer uma sombra aqui, tá? Jogando pra fora e não pra dentro do focinho. Tá, gente? Já está secando muito rápido. Eu vou utilizar aqui 2 pincéis e a cor de base novamente.
Vou até retirar aqui um pouquinho dessa tinta que passou pra dentro. Ó, prontinho. Agora, vou espalhar. Esse é o pincel maior que nós utilizamos anteriormente para preencher. Gente, misturem para não ficar marcado, tá? Não pode ficar marcado, ele tem que separar. Aliás, eles têm que se misturarem, tá? Os dois tons de rosa. Assim. Ainda com o rosé, eu faço como se fosse uma metade de uma lua, né? Meia lua, para fazer aqui a entradinha do narizinho dele. Vai ficar mais ou menos assim, essa parte de dentro um pouco mais clara. Dá umas batidinhas assim para acertar. O meu risco aqui, que tá muito forte, ele tá destacando. Eu vou contornar depois esse porquinho para eu tirar mesmo, tá? Eu não quero que fique assim. Pego um pouco mais para escurecer e faço um pouquinho aqui na borda, mas de leve, porque ainda tem outra cor. Lavo o pincel. Faço assim com o pincel, esfumando um pouco. Agora com o rosa chá. O rosa chá é bem... Esse é o rosa chá, esse é o rosé que nós acabamos de usar, eles são parecidos. Eu vou passar aqui no rostinho. Faço algumas assim, ó, encosto o pincel com a tinta, lavo ele. E agora eu faço bolinhas assim, circulando, né? Como se fosse a bochecha do porquinho. Tá? Eu quero que fique um pouco mais destacada, mas nem tanto. Então eu pego um outro pincel que está com excesso do tom de base, né? Que foi o primeiro que nós usamos, e faço assim. Se ainda não estiver da forma que realmente eu quero, eu lavo o pincel, seco ele bastante, seque o pincel, pego um pouquinho desse que é o salmão bebê, e eu vou passar discretamente em movimento circular por cima para dar uma clareada. Eu posso passar até em tudo. Opa, mas com cuidado aqui porque eu acabei sujando, tirando aqui o narizinho. Vamos consertar. Mas aqui eu vou fazer assim. Deixa eu pegar um pincel menor para eu consertar aqui onde eu retirei a tinta. Isso acontece, tá? Mas ainda está úmido, dá para corrigir. Pego um pouquinho de salmão bebê, porque existe o salmão puro, tá? Tô usando mais clarinho. E pronto. Agora, gente, eu vou com o branco. Vamos clarear essa pintura. Um pouquinho assim do lado só do pincel, na parte interna do focinho, na parte de cima, eu jogo a pintura pra cima mesmo, né? A tinta pra cima. Vou fazer o mesmo aqui na cabecinha, tá? Aproveitando que ainda tem, e faço assim, eu faço esse puxadinho, assim, só pra poder misturar melhor. Depois eu vou voltar aqui. Faço o mesmo aqui na parte de baixo, tá? Um pouquinho. Lavo meu pincel. Até posso fazer com o outro a mistura. Pode fazer com o menor aí, porque você vai sentir mais segurança, tá? Eu vou fazer com esse maior mesmo. Aqui eu faço assim, tá, gente? Olha, deixando o centro ficar mais claro. Eu quero que fique mais claro. Espalhe um pouco, para não ficar manchado. E aqui está prontinho, com o efeito que eu quero. Vou fazer agora o preenchimento com salmão bebê, aqui no corpinho. Usando o pincel maior para adiantar todo o trabalho. Aqui, gente, eu só vou preencher tudo, tá? Pode fazer movimento circular para misturar bastante, não tem problema. Deixa eu preenchendo tudo aqui. Agora, gente, com o porquinho aqui todo preenchido com o salmão bebê, eu fiz sombra abaixo do pescocinho. Nessas divisórias das patinhas, eu vou ainda continuando aqui. Sempre o que está por baixo, reparem bem, observem bem o seu desenho. Seguindo aqui não tem problema algum, tá? Vocês vão conseguir fazer tranquilamente.
Aqui eu espalho com outro pincel, que eu prefiro até um maior para espalhar bem assim. Vou passando, olha só como eu faço, sem tinta. Ele só está assim sujo, tá? Mas eu não peguei mais tinta, então eu vou passando para misturar todos os tons. Prontinho. Com o pincel menor, o outro pincel, eu pego um pouco de branco. Agora vamos clarear a nossa pintura. Primeiro eu começo desse lado onde eu não passei sombra, né? Obviamente aqui. E espalho um pouquinho, tá? Não deixa assim muito escuro, não. Eu vou espalhando assim. Então a cor, ela vai se matizando, né? Misturando com a outra. Agora eu faço em todos os lados onde tem ao contrário da sombra, tá? Eu vou fazendo a luz assim. Misturo. Se eu exagerei igual eu fiz aqui, o que que eu faço, gente? Eu pego o pincel sem tinta, muitas das vezes até o cabo do pincel, e passo um pouco firme assim, só para eu tirar todo o excesso que passou do contorno. Pronto, agora com o pincel normal eu vou fazendo a mistura das tintas de novo, tá? Novamente é só fazer isso aqui, olha. Vou pegar um pouco mais aqui, vou fazer todas as partes, olha, aqui, desse lado e por fim aqui, olha. Misturo um pouco essa tinta. Até elevo ela aqui pra cima, olha, tá? Assim, dessa forma. Ainda falta um pouquinho aqui nessa risquinha onde meu carbono tá bem escuro. Eu vou fazer assim, cobrir ele com a tinta. Vou ver se vai dar certo. Pronto, deu certinho, tá? Você faça aí também. Um pouquinho aqui. Aqui é uma gotinha aqui, tá? Um pouquinho no rabinho, só que eu vou fazer com um pincel menor, porque aqui é muito pequeno. Pera aí, gente, um minuto. Vou pegar um pouquinho de salmão e repetir aqui novamente, olha, porque já até secou, né? Com a tinta, com a caneta sem tinta, novamente eu deixo aqui onde tem a aberturinha, né? Do rabinho dele, que tá enroladinho. Aí eu faço assim. Aqui é o que tá por cima, tá? E essa pontinha, ela segue aqui por baixo. Então eu tenho que dividir bem certinho pra dar pra entender o que tá acontecendo aqui. Assim, tá? Agora, continuando com o meu pincel e fazendo o detalhe com branco, espalho ali onde retirou. Agora, com esse pinta-bolinha, que é essa ferramenta, e a numeração 5, porque são 6 pontas, né? Já falei dele aqui no canal. Eu apenas pego um pouco de tinta, tocando assim, e vou colocar no olhinho, tá? Vou fazer aqui do outro lado. Pronto. Com o pincel filete para contornar, vou deixar o número dele aqui para vocês. Faço aqui, tá? Seguindo o risco. Aqui eu exagerei um pouquinho, mas não tem problema. Pode fazer bem pequeno. A boquinha também. Vou usar o mesmo tonalidade, né? A mesma cor. Fazer aqui esse detalhe da boquinha. Pronto. Agora, para contornar um pouquinho, eu vou contornar, gente, com rosé. Eu até diluí um pouco, colocando gotinhas de água filtrada aqui dentro. Misturei bastante no próprio potinho, tá? E ficou a consistência excelente para contorno. Vou iniciar com vocês aqui. Contorno vocês já sabem. Tem outros vídeos, vídeo específico para aprender a contornar. Eu vou deixar aqui o link para você assistir, tá? Após terminar esse vídeo. E então, gente, eu vou simplesmente pegando aqui, olha, em algumas partes, deixa eu deixar assim, é ótimo, né? Deixa eu colocar minha mão aqui de lado para vocês verem melhor pelo vídeo. Aí eu faço isso aqui, tá? Só contornando mesmo, olha, é muito simples. Você vai contornar com a mão de pé. Eu estou tombando assim, deitando a minha mão para vocês visualizarem, tá? Fica melhor. E um detalhe que eu quero falar também, tem uma parte aqui que eu não coloquei ainda, eu vou mostrar para vocês. Eu não coloquei o branco e ele
precisa de colocar, tá? Para destacar o rosto aqui do porquinho. Pega um pouquinho de tinta de um lado do pincel. Aqui eu vou deixar assim de lado. Com ele pra cima, eu vou fazer aqui, gente, olha. Eu coloquei a sombra aí por baixo do pescoço. Então, o que eu vou fazer? Assim, abaixo do rosto, né? No pescoço. Então, eu vou fazer agora, na parte de cima, o branco, tá? Só pra fazer esse aqui destacar ainda mais. Faltou um pouquinho desse lado. Eu volto ali, pego um pouquinho mais de tinta. Você desliza o seu pincel, tá, ao redor, assim, do risco. Então, a tinta, ela vai ficando lá. É assim. E aqui, com muito cuidado, aqui tem que ser bem de leve, assim, ó, leve. Vai e vem. Eu tô até fazendo rápido, parei aqui para mostrar melhor. Vai e vem. Você vai seguir o risco, tá? Vou passar um pouquinho mais aqui ainda. Até misturar e você ver que está exatamente com a tonalidade que você deseja, tá? Nem muito, nem pouco, bem equilibrado. Aqui eu continuo fazendo, subindo um pouquinho mais, até encontrar com aquele rosé que eu coloquei ali. E faço assim, tá? Agora sim. Seguindo então, gente, eu vou com o contorno, tá bom? Enquanto isso, vocês também seguem aí. Lembrando, gente, que eu fiz o contorno do porquinho com rosé, porque eu não acho que combinaria contornar ele com a cor aqui dos olhinhos, que é o rústico, tá? Eu acho que ficaria muito forte. E assim, ele ficou bem suave, bem bonitinho. Eu gostei bastante do resultado. Aqui eu estou finalizando todo esse contorno, tá? Em alguns lugares eu não contornei aqui o branco, não tem necessidade, porque o branco destaca. Como luz, ele está destacando ali. Então, observem isso. Deixa eu misturar aqui um pouquinho, que ficou forte. O fundo, eu falei aqui do azul soft, tá? Mas eu tô usando o azul hortênsia também, para fazer a profundidade. São 2 tons. Voltando aqui nos olhos, eu vou colocar o brilho, que é a pontinha de luz. Um pouquinho de branco na ponta do pincel de contorno e faço aqui o detalhe da luz nos olhos, tá? Só isso, muito simples e fácil. Vamos preencher, pegando rústico, os pezinhos. Troquei de pincel, gente, porque esse pincel aí tá melhor para fazer os pezinhos, que é bem pequeno. O espaço é bem pequeno, então exige um pincel menor, né? Vou preencher eles todos aqui por enquanto. Depois eu vou colocar brilho. Com o branco eu vou clarear um pouquinho. Primeiro eu só coloco, depois eu espalho.
Com o nosso rosa chá, que é o mesmo que foi colocado no rosto, eu vou fazendo esse detalhe igual eu fiz com os outros, tá? Só pra enfeitar um pouco mais, vai ficar bem mais bonitinho. Coloca bem de leve para não ficar muito grande, distribuindo aí as bolinhas no rostinho, né? Estamos já chegando ao fim do nosso vídeo. Vou aqui finalizando o matinho desse lado agora. Encosto meu pincel na parte de baixo e puxo, assim, esse movimento. Para ficar uns fios finos e mais longos. Se você ainda não deixou o like, não deixe para a última hora, gente. Coloca o like aí, se inscreva no canal. Muito obrigada a todos vocês que estão me acompanhando em cada vídeo, tá bom? Obrigado pelos comentários. Sejam sempre bem-vindos aqui no canal. Fiquem ligados aí para o próximo vídeo, tá, gente? E aí, agora é só você pegar sua pintura e seu tecido e seguir aqui o passo a passo que eu tenho deixado aqui para vocês, tá? Espero muito ter ajudado vocês, tá bom? Aqui eu vou só puxar um pouquinho. Não se esqueça, tá? Fica mais bonito esse detalhe aqui com o verde. Pega um pouquinho de branco, só para clarear. Limpo o excesso e espalho-se um pouco. Gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.